Eleição da OAB-DF vai utilizar urnas eletrônicas da Justiça Eleitoral. Ao todo, mais de 30 mil advogados vão escolher os presidentes da seccional e de 24 subseções da ordem. Atendimento diferenciado para mulheres vítimas de violência. A gente registra a ocorrência, a gente dá atendimento jurídico, dá atendimento psicológico, social. Este é o 6º ano consecutivo que a Defesa Civil faz operações para fiscalizar as instalações elétricas de Natal em comércios e em residências quando os moradores solicitam. A vida no caminho correto por causa da música. Meu caminho é pela sombra, fazer o bem e ouvindo música. Vai buscar quem mora longe, sonho meu. Olá, boa tarde. Boa tarde. A Polícia Federal, em ação conjunta da Força Tarefa Previdenciária, deflagrou uma operação para desarticular uma organização criminosa especializada em fraudes contra a Previdência Social. E quem tem os detalhes ao vivo sobre esse caso é a repórter Carolina Chaves, que conversa com a gente agora ao vivo. Boa tarde, Carol. Boa tarde, Galton. Boa tarde a todos. Olha, policiais federais cumprem 4 mandados de prisão temporária e 6 de busca e apreensão nas cidades de São Paulo, Diadema e Santo André. Foram apreendidos cerca de R$42 mil e $3 mil na residência de um servidor público em Diadema, São Paulo, além de documentos e mídias. De acordo com a investigação que começou em junho, os pedidos de aposentadoria suspeitos feitos em uma agência do INSS em Diadema estavam relacionados a servidores de bancos públicos e privados e também de empresa de telefonia. Eles fraudavam o tempo de contribuição da aposentadoria e usavam documentos falsos para atestar que trabalhavam em condições insalubres ou perigosas. A estimativa é que a fraude tenha causado um prejuízo de R$170 milhões à Previdência. Os envolvidos vão responder pelos crimes de organização criminosa, inserção de dados falsos no sistema informatizado, corrupção passiva e também estelionato qualificado. Voltamos ao estúdio. Obrigada, Carol. E a Ordem dos Advogados do Brasil, no Distrito Federal, vai usar as urnas eletrônicas da Justiça Eleitoral para escolher o próximo presidente. A votação vai ser nesta quinta-feira, dia 29 de novembro. A gente já sabe que o sistema eletrônico de votação brasileiro é um dos mais modernos do mundo. Vira e mexe, pessoas de outros países vêm aqui conhecer nossa urna eletrônica. O voto informatizado é tão seguro que até entidades de classe pedem para usar o sistema da Justiça Eleitoral. A escolha do próximo presidente da seccional do Distrito Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, por exemplo, vai ser feita pela urna eletrônica. Os procedimentos são iguais aos de uma eleição geral. Inclusive, os advogados só vão poder votar na sessão em que estiverem inscritos. A gente utiliza um programa que é semelhante ao programa oficial, né? Só que é o programa de eleições comunitárias. Ele tem o mesmo rito, né? A gente precisa importar dados de eleitores, dados de candidatos, criar os partidos, criar as chapas. E isso tudo é exportado para um outro aplicativo, onde é gerado essas mídias e carregado às urnas, assim como é feito numa eleição oficial. Ao todo, mais de 30 mil advogados vão escolher os presidentes da seccional e de 24 subseções da ordem. E como em toda eleição com a urna eletrônica, a segurança da votação vem em primeiro lugar. As 116 urnas que vão ser utilizadas são testadas por técnicos do TRE-DF antes de serem levadas para os locais de votação. Votações em que entidades de classe utilizam a urna eletrônica são chamadas de eleições comunitárias. No DF, por exemplo, é a 7ª vez que a OAB conta com a ajuda da Justiça Eleitoral. É um equipamento que facilita a vida da pessoa que solicita, né? Porque você disponibiliza um equipamento que é consagrado, que é seguro, que é rápido, que é transparente e você consegue dar um resultado rápido para aquele cliente. A JBS não vai ter que pagar horas extras a um motorista que alegou trabalhar quase 20 horas por dia. Para a Justiça, essa jornada não ficou comprovada. Na ação trabalhista, o motorista da JBS alegou que trabalhava de segunda a domingo, inclusive em feriados, das 5 da manhã às 9 da noite, com intervalo de 30 minutos para o almoço e outros 30 para o jantar. E relatou também que tinha 2 folgas mensais. Em defesa, a empresa juntou aos autos os controles de jornada do empregado.
Mas uma testemunha do motorista informou em depoimento que os registros eram fraudados e não retratavam a verdadeira jornada do profissional. A ação foi julgada improcedente pelo juízo de primeiro grau, mas o Tribunal Regional do Trabalho da 18ª Região, em Goiás, reformou a sentença e adotou como verdadeiros os horários alegados pelo empregado. A JBS recorreu ao Tribunal Superior do Trabalho e sustentou não ser razoável a jornada ininterrupta de quase 20 horas apontada na ação inicial e reconhecida pelo TRT. No recurso de revista, o relator do caso na terceira turma, ministro Alberto Bresciani, ressaltou que a ausência de controles de ponto gera presunção relativa de veracidade da jornada de trabalho. O ministro levou em consideração o artigo 375 do Código de Processo Civil. A norma estabelece que entre as provas em contrário, que podem afastar a presunção, estão a razoabilidade e a experiência do magistrado. O ministro concluiu que não seria possível considerar válidos os horários informados pelo motorista. Por unanimidade, a terceira turma deu provimento ao recurso e considerou a jornada do empregado como sendo das 6 da manhã às 8 da noite, excluindo da condenação o pagamento das horas extras. E a seguir, um serviço especializado para mulheres ameaçadas ou vítimas de violência doméstica. Além da polícia, tem advogada, psicóloga e assistente social. O objetivo é fazer com que a vítima seja fortalecida. Uma parceria entre a polícia e uma universidade do Distrito Federal tem mostrado resultados positivos no atendimento a mulheres ameaçadas ou vítimas de violência doméstica. Elas são acompanhadas desde o momento do registro da ocorrência e recebem apoio de uma série de profissionais. Assustada, esta mulher prefere esconder o rosto. O irmão tem feito ameaças constantes. Segundo ela, é violento e explosivo. O jeito foi procurar ajuda no Núcleo Integrado de Atendimento à Mulher, numa delegacia no Distrito Federal. Eu tenho 5 filhos, né? E eles sabem onde eu moro, eles sabem onde os meninos trabalham, os meninos cruzam com ele no meio da rua, então assim, a gente está com um pouco de receio, principalmente minhas filhas. Neste núcleo, só mulheres são atendidas. O serviço foi criado em parceria com uma universidade particular e uma delegacia. Primeiro, a vítima é atendida por uma estudante de psicologia e, dependendo da situação, passa por uma sessão com uma profissional da área para se acalmar. O boletim de ocorrência é registrado pela agente de polícia, que também faz o termo de declaração, documento anexado ao pedido de medida protetiva. O núcleo foi criado em abril e já atendeu mais de 80 mulheres. Além da polícia, tem advogada, psicóloga e assistente social. O objetivo é fazer com que a vítima seja fortalecida e se liberte da dependência do agressor, principalmente a financeira. Com exceção da polícia, as profissionais que trabalham no núcleo são da universidade. A ideia é otimizar o atendimento. Entidades do terceiro setor se engajaram à causa, doaram brinquedos e criaram um espaço para os filhos das vítimas. Outras oferecem vagas de empregos ou cursos para as mulheres. A gente escuta quais são as necessidades, qual é a realidade dessa mulher e fazemos análise social para a inserção na rede socioassistencial do GDF, aqui, do entorno, e quais são as perspectivas e as necessidades da inserção no mercado de trabalho. A gente registra a ocorrência, a gente dá atendimento jurídico, dá atendimento psicológico, social, cuida dessa questão da empregabilidade delas, porque quando existe a dependência econômica do ofensor, a mulher não consegue sair do ciclo de violência. Heloísa é professora da universidade que participa do projeto. Diz que as vantagens são muitas. Se alguma vítima precisa de fisioterapia, dentista ou outro serviço, ela já é encaminhada para a própria instituição e atendida pelos alunos. A audiência ela já está diferente, na audiência ela já está um pouco mais empoderada, porque a gente já conseguiu fazer um trabalho com ela. Já dá diferença até na própria audiência, no próprio encaminhamento do juiz, né? Ele já não demora tanto, porque a Rúbia ela já está mais fortalecida, né? Ela já sabe mais o que ela quer.
Vamos continuar no assunto e quem está aqui hoje é Rúbia Porto, advogada criminal. Boa tarde, doutora. Boa tarde. Boa tarde. A gente viu aí que é um projeto que tenta buscar a integração social, né? Isso. Para resolver um problema que é muito sério. A gente está com a taxa de feminicídio muito alta. O Brasil atualmente tem a quinta maior taxa de feminicídio. E aqui no DF a gente teve um aumento significativo. O ano passado, em 2017, foram 18 feminicídios consumados. E esse ano, sem ter terminado o ano, já foram 28 feminicídios. Agora, qual que é o diferencial desse trabalho de vocês? Nós vimos há pouco na reportagem que a professora ela usou uma palavra empoderamento, né? Uma palavra que a gente ouve muito em relação a esse fortalecimento da mulher, né? Nessa situação de violência. Essa palavra resume bem o que vocês pretendem? Isso. O nosso núcleo ele é integrado. Então, eu sou advogada e faço o acompanhamento dessas mulheres em audiência. Então, essa recepção já na delegacia faz com que elas já tenham uma confiança estabelecida para que a gente possa determinar a partir daí o melhor caminho. Ela tem uma psicóloga à disposição, tem o serviço social e a gente tem parceiros que se comprometem a buscar de forma, pelo menos mensal, pode ser que seja em tempo menor, mas de forma mensal a gente tem um encontro com essas mulheres. Para que elas ficam com a gente enquanto elas quiserem. Então, enquanto a gente puder dar apoio, essa busca por emprego, essa busca por fortalecimento psicológico, então, seja dependência emocional, seja dependência financeira, a gente tem esse diferencial para poder ajudar a mulher. São várias dependências, como a senhora está contando agora. Uma delas que acaba segurando a vítima, muitas vezes ao agressor, ao companheiro, marido, é a dependência financeira. E esse é um ponto super importante que é trabalhado durante esse acompanhamento, né? Isso, com esses parceiros, a gente está buscando formação profissional, busca por emprego. O que a gente puder adequar a melhor situação para essa mulher, a gente tenta adequar e aplicar para que ela possa se desvincular desse relacionamento que aprende de forma prejudicial. Agora vamos falar da violência psicológica, né? Ela é muito grave, difícil de ser identificada. Vocês fazem esse trabalho também até de identificação para o policial, para quem receber essa denúncia. Há uma dificuldade de fato ainda na identificação? Isso. A nossa cultura não nos permite identificar de forma, num primeiro momento, que a mulher é vítima de violência psicológica. Ela é muito sutil. Ela não vem numa forma de agressão, não vem numa forma de chute. A violência física, quando ela acontece, a mulher logo procura ajuda. Mas quando é psicológica, como ela é muito sutil, ela é muito delicada, às vezes ela vem numa forma de proteção exagerada do companheiro. E ela não se identifica. Então, é importante para as mulheres perceber sinais. E esses sinais, inclusive, pode ser quando um parente fala, você está se afastando, um vizinho comenta alguma coisa. É importante, porque uma pesquisa recente do Data Senado nos diz que não tem, as mulheres, quando veem outra mulher a violência psicológica ou violência de qualquer forma, ela se compromete a ajudar, mas quando é com ela, ela não busca ajuda. Então é importante a gente ouvir sinais. A gente vê que esse núcleo tem uma formação variada. Qual é a importância de ter uma advogada ali também para orientar especificamente cada caso? Quando a gente encontra essa mulher no momento do registro da ocorrência, ela ganha uma confiança maior com a gente. Então, a gente consegue estabelecer um contato para que, quando chegar no momento da audiência de justificação e no trâmite do processo, ela tenha uma confiança. E aí a gente pode fazer um atendimento diferenciado. Ok, doutora Rúbia Porto, mais uma vez, obrigada pelos esclarecimentos. Doutora, obrigada. Obrigada. E dezembro ainda não chegou, mas os enfeites de Natal já estão por toda parte. As luzes encantam, só que é preciso ter cuidado na hora de usá-las na decoração, viu? No Distrito Federal, a Defesa Civil fiscaliza e orienta a população sobre o uso de material elétrico para evitar acidentes. A casa do Papai Noel em Taguatinga, no Distrito Federal, já é muito conhecida na região. Há 17 anos, seu Estáquio transforma a casa onde vive na casa do Papai Noel para manter uma tradição de família. Ela fica aberta para visitantes e a iluminação passa todo o ano por fiscalização.
mas ele não reclama. Quando começamos a abrir para visitação, aí graças a Deus começamos a receber visita dos bombeiros, né, que vinha fazer a conferência para a gente, como todo ano vem, tem extintor de incêndio, tem tudo que eles aconselham. Esse ano, agradecer a presença do pessoal da Defesa Civil também, que veio fazer a fiscalização. A gente tem sempre aquela preocupação de um material que a gente usou ano passado, não utilizar esse ano, é tudo novo, e comprar material de qualidade. Este é o 6º ano consecutivo que a Defesa Civil faz operações para fiscalizar as instalações elétricas de Natal em comércios e em residências quando os moradores solicitam. A principal recomendação é não reaproveitar material elétrico. Esses fios, por exemplo, do jeito que estão, podem gerar um curto-circuito. Nas residências, o que nós observamos são que as pessoas utilizam equipamentos inadequados. Deve-se ter bem em mente que existem equipamentos para serem utilizados em área interna e área externa. E existem alguns equipamentos que têm uma proteção maior. Por exemplo, hoje é recomendado que se utilize, por exemplo, cabos PP, porque tem uma dupla proteção e deve ser evitado o cabo paralelo. Outra dica muito importante é que se utilize filtro de linhas, porque o filtro de linha é um equipamento que é dimensionado para tal e ele tem alguns dispositivos de segurança que em caso de curto-circuito é mais fácil o seu desligamento automático. Cerca de 50 locais entre shoppings, comércios e monumentos públicos na capital federal serão fiscalizados até 14 de dezembro. As residências também poderão receber a visita da Defesa Civil, desde que autorizada previamente. Em estabelecimentos comerciais, por ser um espaço de acesso irrestrito, né? Então a fiscalização se dá de uma maneira mais simples. Agora, dentro de residências, existe uma limitação. Nesses casos, então, é preciso ou uma autorização do proprietário, ou mesmo, em último caso, uma autorização judicial para que se ingresse e se proceda essa fiscalização. Música e circo, diversão e inclusão. É um projeto social para crianças e jovens que tem dado super certo. É depois do intervalo. O projeto se chama Valdir Azevedo, que é o compositor de uma música muito famosa no país, se chama Brasileirinho. A ação civil pública não pode ser usada para questionar cláusula contratual de empréstimo consignado. A decisão é do Superior Tribunal de Justiça. A ação civil pública é um instrumento processual de caráter constitucional que pode ser usado pelo Ministério Público e outras entidades na defesa de interesses coletivos e individuais homogêneos. Sempre que tenha envolvimento com alguma coisa relativa à sociedade como um todo, né? Aquilo que atinja não só apenas uma determinada classe, mas também a todos os cidadãos. No Rio de Janeiro, uma ação civil pública foi ajuizada pelo Núcleo de Defesa do Consumidor, no DECOM, da Defensoria Pública Estadual contra os bancos Itaú e Santander, para defender servidores públicos do Rio. No processo, no DECOM alegava ser abusiva a cláusula que prevê desconto em conta corrente de empréstimos consignados contratados pelos servidores e, por isso, pedia que a cláusula fosse vedada pelo Judiciário. Após perderem em segunda instância, os bancos recorreram ao STJ, onde alegaram que a suposta ilegalidade das cláusulas contratuais questionadas não seria comum a todos os consumidores e, por isso, não caberia uma ação coletiva. O relator do recurso, o ministro Raul Araújo, destacou que a suposta lesão para os servidores não seria padronizada para todos, pois diz respeito a diferentes contratos de variadas modalidades de empréstimos e decorre de situações financeiras heterogêneas. Como são contratos bancários com duas instituições, embora sejam de descontos em conta corrente diretamente dos seus vencimentos, a gente tem situações de ativos e inativos, então já muda alguma figura a respeito das obrigações que cada um vai contrair. Além disso, os contratos nem sempre são iguais em suas cláusulas, nas condições de pagamento, juros, tempo de vigência do contrato. Os ministros da quarta turma, por unanimidade, entenderam que os direitos questionados na ação são disponíveis e heterogêneos, e eventuais ilegalidades ou abusos no contrato só poderiam ser examinados individualmente. Diante disso, a turma decidiu pela extinção da ação civil pública, ajuizada pelo NUDECOM do Rio de Janeiro. O Ministério Público Federal de São Paulo denunciou o ex-presidente Lula por lavagem de dinheiro. As informações foram confirmadas agora há pouco e sobre o assunto vamos conversar ao vivo com o repórter Gabriel Ciafrei. Boa tarde, Gabriel.
Oi, Galton, boa tarde para você, boa tarde a todos. É isso mesmo, viu? De acordo com o Ministério Público Federal, o ex-presidente Lula teria intermediado uma negociação entre uma empresa brasileira e Guiné Equatorial, um país da África. E por esse motivo teria recebido R$1 milhão pagos entre 2011 e 2012 em forma de doação ao Instituto Lula. Os registros foram obtidos pelos investigadores durante uma das fases da Operação Lava Jato. Agora, o ex-presidente Lula foi denunciado por lavagem de dinheiro pelo Ministério Público Federal. O próximo passo é a Justiça decidir se aceita ou não essa denúncia. Voltamos ao estúdio. Tribunal de Justiça da Paraíba firma convênios para garantir registro de imóveis à população de baixa renda. Visando ampliar o acesso à terra urbanizada e viabilizar a implementação e execução dos projetos de regularização fundiária urbana de interesse social, REURBS, a Corregedoria Geral de Justiça do Estado da Paraíba firmou 2 convênios. Por meio de protocolos assinados com a Companhia Estadual de Habitação Popular, CEAP, e com o município de Areia, pessoas consideradas de baixa renda, cujas moradias estão em situação irregular, serão beneficiadas com a gratuidade do registro dos imóveis. Esse convênio vem facilitar a aplicação da lei federal que encontra um caminho para a regularização das famílias de baixa renda, tanto para as habitações populares feitas pelo Estado, município, governo federal, como para as comunidades. Na verdade, o cartório de registro de imóveis vai legalizar a moradia das pessoas que estão há muito tempo numa condição de moradia ilegal e vai trazer cidadania a essas pessoas. As averbações já estão sendo feitas, já faz 6 meses mais ou menos, e os registros há mais de 2 meses também já começaram a acontecer lá no cartório. O juiz corregedor José Herbert Luna Lisboa explicou que a corregedoria atuou durante toda a gestão buscando fomentar essa política de regularização das moradias por meio do projeto Moradia Legal. Essa titulação ela pode ser dada por meio de um instrumento de legitimação fundiária, de doação, legitimação de posse. Esses instrumentos jurídicos eles estão previstos lá na Lei 3.465. Para o Corregedor-Geral de Justiça, desembargador José Aurélio da Cruz, esse trabalho de regularização fundiária garante a legitimação de imóveis. E agora nós estamos ampliando essa regularização fundiária em todos os municípios carentes, todo aquele município que tem imóveis que precisam de ser legitimados. Então, todo aquele que tiver interesse, a gente está legitimando. Procuradores gerais de 16 países aprovaram o Estatuto do Instituto Global do Ministério Público para o Ambiente. A missão é apoiar o papel do Ministério Público nas esferas civil e criminal, no desenvolvimento, na implantação, na aplicação e execução da legislação ambiental e na promoção da norma jurídica sobre o ambiente. É uma associação sem fins lucrativos e de caráter beneficente. O documento aprovado define a natureza, âmbito, sede, objetivos, membros participantes, entre outros aspectos. A idealizadora desse instituto é a Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, que afirmou que a questão ambiental está interconectada e, por isso, a proteção deve ser intercontinental. E há 8 anos nasceu o projeto Valdir Azevedo, que oferece de graça cursos de cavaquinho, violão, percussão e até arte circense. A iniciativa de um carioca tem mudado a vida de crianças e jovens aqui na capital federal. Conheça o projeto no quadro Eu Faço a Diferença. O som dos cavaquinhos sai do galpão de uma casa na Vila Telebrasília, uma área de assentamento da época da construção da capital federal. O projeto se chama Valdir Azevedo, que é o compositor de uma música muito famosa no país, que se chama Brasileirinho. Não tá lembrando o som, não? Pois o Leandro e o Marcos vão tocar agora pra gente. O Marcos entrou aqui para a aula de cavaquinho há 5 anos. Na época ele tinha 13, agora está com 18. Nesses 5 anos, além de cavaquinho, o que você aprendeu aqui dentro? Aprendi a estudar mais também, outros instrumentos.
me dedicar mais nos estudos. E o que a música representa para você hoje? Música é a vida, né? O projeto começou a partir de uma iniciativa, uma proposta bem informal mesmo. Eu vim para cá, eu tenho já essa apreciação por projetos sociais desde criança, né? Toda a minha formação musical veio de projetos sociais. E chegando aqui em Brasília, no Rio de Janeiro, chegando aqui em Brasília, eu senti essa necessidade de desenvolver também alguma ação social que pudesse me preencher, né? Essa lacuna que ficou vazia. Abram, de 18 anos, é um dos alunos mais experientes. Está no projeto há 7 anos. Você é peruano e está tocando um instrumento que é brasileiro, né? Cavaquinho, né? Isso. Eu acho o cavaquinho um instrumento muito lindo, muito... Toca alguma coisinha pra gente? Toca sim. Deixa eu ver aqui. E aqui não tem só aula de cavaquinho, não. Oficinas de artes circenses, nós temos oficinas de capoeira, tem musicalização infantil, enfim, são uma série de manifestações culturais. Aqui na aula de circo, o professor é o Marco Aurélio, mas o nome dele, mais usado, é Tapioca. Por quê? Porque eu sou o palhaço Tapioca. Ah, claro! E aí apresentei para eles, né? A gente começou um trabalho aqui com oficinas, mas um dia a gente fez uma apresentação com o meu grupo de circenses e aí ficou. E tem quanto tempo? Olha, eu já tenho essa parceria aqui, já tem 3 anos, né? Que a gente começou um trabalho. Tem alguns meninos que já estão até avançados, andando de perna de pau para todo lado já. E melhora um pouco na escola essa concentração que você exercita aqui? Para mim melhora. A nota melhorou? Melhorou de 6 para 8. Mas vamos voltar para as aulas de cavaquinho. Que diferença o convívio com a música faz para estes jovens? Marcos Emanuel faz uma comparação com os outros adolescentes da vila que não estudam ou trabalham, ou tomaram o caminho das drogas. Infelizmente é a minoria que toma o caminho certo, né? Melhor. E qual é o seu caminho? Meu caminho? Meu caminho é pela sombra, fazer o bem e ouvindo música. E a gente encerra esta matéria com a voz e o som do cavaquinho do Marcos Emanuel. Sonho meu, vai buscar quem mora longe. Sonho meu, sonho meu, sonho meu. Com essa bela matéria, encerramos hoje o Jornal da Justiça, primeira edição. Boa tarde. Uma boa tarde para você e até amanhã.